Mano, que capítulo foi esse? O capítulo 1178 de One Piece simplesmente virou tudo de cabeça pra baixo. Sério, fazia tempo que eu não via um capítulo que ao mesmo tempo entrega tanta ação, tanta informação e ainda deixa a gente com mais perguntas do que respostas. Porque olha só o que a gente teve aqui. Luffy e Loki simplesmente atropelando a Imo. Uma possível explicação para a imunidade ao poder mais absurdo dela, teorias gigantes sobre Zoans míticas e o mais insano de tudo, a decisão da própria Imo de sair de Marijós e ir pessoalmente para Elbaf. Isso aqui muda completamente o rumo da história. Mas antes da gente mergulhar nesse caos completo, já deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho, porque nossa meta é chegar a 1 milhão de tripulantes. E se esse capítulo não merece hype, eu não sei mais o que merece. Agora sim, bora lá! Antes da gente falar da pancadaria, a gente precisa comentar a capa, porque ela levantou uma discussão que sempre volta. A gente vê o Eustace Kid sendo perseguido por um touro por causa da capa vermelha dele. Claramente uma referência à tourada. E aí já vem aquela esperança. Kid tá vivo? Mas vamos ser realistas aqui. Pedido de capa não confirma absolutamente nada. Então, infelizmente, não dá para usar isso como prova. Ou seja, até segunda ordem, Kid continua morto, e os poucos fãs dele seguem na luta. Agora sim, entrando no capítulo, a gente volta direto para o caos depois do impacto da Imo, com o bando reagindo ao que aconteceu com o Usopp e o Brook. E eu vou manter o que eu falei. O Usopp tem prazo até maio para fazer alguma coisa relevante nesse arco. Se não fizer, acabou. Não dá mais para defender. Enquanto isso, a batalha principal esquenta de verdade. O Loki se prepara para atacar e a Imo começa a falar com uma tranquilidade absurda, como se nada ali fosse ameaça para ela. E é aqui que entra uma das partes mais interessantes do capítulo, porque ela começa a falar sobre um navio de gigantes avistado anos atrás, com um capitão de tamanho fora do normal, além de relatos de ataques ao governo mundial feitos na surdina. E aí, meu amigo, isso abre uma porta gigantesca para a teoria. Pode ser referência direta a um grupo antigo de gigantes de Elbaf que lutava contra o governo nas sombras, possivelmente os mesmos que foram parar em Punk Hazard congelados. E se isso for verdade, existe uma chance real de que o próprio Loki tenha ligação com esse grupo. Ou seja, não é só um príncipe gigante aleatório. Pode ser alguém que já estava em guerra contra o governo há muito tempo. Agora, uma coisa que me incomodou um pouco, o Loki não consegue encontrar a Imo em certo momento. E tipo, como assim? Ele tem haki da observação. Ele já demonstrou isso. Então por que ele não consegue sentir a presença dela? Isso pode significar duas coisas. Ou a Imo consegue ocultar completamente sua presença, ou foi só uma decisão do Oda para criar uma cena mais cômica. Mas que ficou estranho, ficou. E aí vem uma das partes mais bizarras do capítulo. A Imo simplesmente abandona o corpo e assume uma forma de sombra negra com tentáculos, completamente diferente do que a gente já viu. E não tem como não lembrar de Black Sperm. Mas, brincadeiras à parte, isso levanta uma questão muito séria. E se essa forma for o verdadeiro corpo dela? Ou pior, se Imo nem tiver um corpo físico real? Imagina isso, a maior figura do mundo de One Piece sendo, na verdade, uma entidade sem forma definida. Isso seria um plot twist absurdo. Só que o mais importante ainda estava por vir. A Imo tenta usar o domínio reverse no Luffy e no Loki, e simplesmente não funciona. Sim, os dois são imunes. E aqui a gente entra na teoria mais forte do capítulo. O Monkey D. Luffy e o Loki possuem Zoans míticas, e essas frutas não são comuns. Elas têm vontade própria, um espírito próprio. Ou seja, dentro deles existem duas vontades, a deles e a própria da fruta. E isso pode ser exatamente o que impede o poder da Imo de funcionar, porque talvez o domínio reverse não consiga afetar um corpo que é protegido por duas consciências ao mesmo tempo. Isso explicaria tudo.
E aproveitando essa brecha, o Luffy simplesmente mete um ataque brutal, um Gatling que atravessa o corpo da Imo, enquanto o Loki congela tudo com um ataque gigantesco. E aí começa um problema na narrativa. Porque, sendo bem sincero, a Imo tá começando a parecer fraca. Já são várias fraquezas reveladas em sequência. Haki funciona, o poder dela pode ser revertido, o Chopper conseguiu anular, agora existem pessoas imunes. Comparando com vilões como Crocodilo e Enel, eles tinham uma fraqueza específica. A Imo já está acumulando várias. E isso pode ser perigoso para a construção dela como vilã final. Mas, ao mesmo tempo, pode ser só uma ilusão. Porque entra outro ponto importante. E se tudo isso que a gente viu até agora não for o poder real dela? E aí entra o paralelo com Dom Quixote do Flamingo, que criava clones de fios que lutavam, mas não tinham nem perto do poder real dele. E se a Imo estiver fazendo a mesma coisa, usando uma espécie de marionete? Se for isso, então o verdadeiro terror ainda nem começou. Enquanto isso, o capítulo também dá destaque para o Tony Chopper, que continua revertendo os efeitos do poder da Imo nos gigantes. E aqui surge uma teoria muito interessante. E se a fruta do Chopper não for uma Ito no Mi comum? E se for uma Zoan mítica? Algo ligado a um deus da natureza, da vida, da cura? Isso poderia explicar o fato dele conseguir não só curar o corpo, mas restaurar algo mais profundo, quase como uma cura espiritual. E se isso se confirmar, o Chopper pode ter um papel muito maior no final da obra do que a gente imaginava. No fim, parece que tudo se resolve. A Imo fica congelada pelo ataque do Loki, possivelmente com um gelo até mais poderoso que o do Kuzazan. Os inimigos estão derrotados. Os gigantes voltam ao normal. Só que aí vem o corte final. A gente volta para Marijose e a Imo toma uma decisão. Ela vai sair. Ela vai pessoalmente para Elbaf. E aqui, meu amigo, acabou a brincadeira. Porque se ela realmente aparecer lá, existe uma grande chance da gente ver a forma gigante dela, aquela que apareceu no mural de Elbaf. Uma forma colossal, maior até que o Loki. E se isso acontecer, o nível da história vai subir para outro patamar. E mais, todas as habilidades dela podem estar limitadas até agora. Pode ser que à distância ou usando um corpo falso, o poder dela seja reduzido. Mas, pessoalmente, talvez o domínio reverse funcione de verdade. Talvez ninguém esteja seguro. Talvez o próprio Loki seja controlado. E se isso acontecer, a gente pode ter Luffy enfrentando um dragão gigante possuído, repetindo um conflito antigo da história do mundo. Ou seja, tudo que a gente viu até agora pode ser só o começo. Se você chegou até aqui, já comenta aqui embaixo. Imo tá fraca ou tá escondendo o jogo? E claro, deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho, porque os próximos capítulos prometem.